Oi pessoal, começando mais um RoiConCast, podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. O tema de hoje é como planejar o teu investimento de mídia se você fatura aí R$300 mil por mês no seu e-commerce. E por que a gente escolheu R$300 mil por mês, Flávio, nosso co-host aqui, líder de marketing? Cara, obrigado, pessoal, por estar acompanhando mais uma vez o RoiConCast. Tô com a voz um pouquinho ruim devido à alergia de respiratória, mas vamos que vamos. O principal motivo de ter escolhido como que eu vou dizer, esse estágio de operação, trazendo principalmente o estágio de operação que a gente cuida, por exemplo, lá dentro da Ciclo, e quando essas marcas elas chegam até a gente, elas têm essa dúvida, né? Então, por exemplo, eu quero sair de 300 mil e, por exemplo, escalar mais 100 mil ou 50 mil, e até chegar naquele patamar lá de 1 milhão mensal. A gente selecionou isso porque a gente está conversando literalmente com esse público. A gente não vai falar de investimento, por exemplo, como que a gente estruturaria para uma operação que está começando, como que a gente estruturaria para uma operação que está faturando 50 mil, porque são visões e momentos diferentes, né? Então, até no momento ali que a gente foi entrar numa análise mais técnica ou até mesmo numa visão estratégica. Então, por isso que tudo que a gente vai conversar aqui se você não está ainda no patamar de 300 mil, mas provavelmente no futuro você chegue, eu acredito que é legal você acompanhar, porque pode gerar insights para o futuro, mas se você está dentro desse estágio, acredito que vai ser um baita conteúdo para você aplicar de forma prática. A gente já deixou tudo preparado aqui para que não seja mais uma vez algo muito teórico, né? Mas que a gente consiga trazer o dia a dia do que a gente faz dentro das marcas e dentro das operações. E vale ressaltar que, mais um ponto, para a gente decidir ter selecionado esse estágio de operação, a gente usa muito o termo validado. Exato. Né, Flávio? Quem fatura 300k por mês dali para cima, você já validou o seu canal digital de vendas, tá? Pode ser e que os hoje... produtos também, né? Algumas campanhas, enfim, né? É um canal que tem histórico. Exato. Esse é um ponto que eu acho que é legal, pessoal. Para quem está começando e não estiver nesse estágio, você ainda vai coletar os indicadores para entender o seu retorno de investimento, do seu CAC, seu percentual de investimento necessário e afins, né? Para quem já está nesse estágio, esses indicadores já existem. Provavelmente a empresa já fatura isso às vezes mais de um ano. Uhum. Agora o ponto aqui, a interrogação talvez seria como passar disso. Uhum. Exato. Tendo histórico, é um pouco mais fácil saber o caminho. Mas vamos lá, vamos começar pela base aí. E tem outro ponto também, né? Que, por exemplo, essas operações, quando a gente está falando em questão de... eu quero alavancar, eu quero sair desse estágio. A gente consegue ainda ver várias oportunidades. E é isso que a gente vai trazer. Quais são as oportunidades reais para a gente, conseguir otimizar primeiramente esse investimento, né? Porque o que a gente às vezes vê na Ciclo também a pessoa fatura isso, mas o ROI tá negativo ou não tá do jeito que a pessoa quer. Porque qual que é o nosso know-how na Ciclo, tá, pessoal? A gente é uma empresa, não é uma empresa de tráfego, a gente é uma empresa de marketing de performance. Então, a gente vê todas as oportunidades para alavancar a venda e, principalmente, trazer mais eficiência para os investimentos de marketing. E é isso que a gente vai trazer. Como que a gente vê de uma forma estratégica o que está sendo gasto de uma forma ineficiente e daí para cima como que a gente vai conseguir alavancar e trazer mais vendas. Porque trazendo um case recente, às vezes tem operações que chegam na Ciclo, nem muitas vezes ele quer aumentar as vendas dele. Que nem tem uma operação, a gente não vai poder falar um nome, mas eles gastavam em torno ali de 500, 600 mil reais por mês e faturava 500 mil por mês, todo mês. Tipo, como que uma operação dessa fica lucrativa? E o que acontece? A gente até compreende, né, essa operação. Nada contra a outra agência, mas a outra agência era uma agência de comunicação. E
não tão focado em e-commerce e performance. Esse dinheiro ele era gasto, a operação digital da empresa ficava negativa e a gente foi contratado e a gente está até hoje com essa operação para tornar essa operação positiva. Tipo, então, por isso que o primeiro ponto que depois a gente vai falar é de modelo de negócio e principalmente qual que é o objetivo da empresa, porque a mídia ela vai ser um agregado dentro da estratégia que a empresa quer alcançar, né? Dentro dos objetivos. Mas o que eu acho que é legal de introduzir? E para a gente conseguir ampliar a mente do gestor de e-commerce, que quando a gente fala de mídia paga ou qualquer outra coisa, no final a gente precisa entender o que é mídia. A mídia nada mais é que o veículo que tem a audiência ali daquele público e que vai disponibilizar ali para uma marca um espaço publicitário. Tipo, seja ele num formato de um banner com um produto para conseguir fazer uma campanha, seja através de um public post, dependendo se for um blog que aceita pagar para divulgar uma determinada review do produto. Então, o que a gente precisa sempre compreender isso para sair um pouquinho daquela caixinha de eu entendo que Google Ads e Meta é fundamental para o e-commerce, mas que o gestor de e-commerce ele precisa ampliar isso. Tipo assim, a mentalidade de, cara, fazer mídia paga não é só Google Ads e Meta Ads. Ele precisa entender que, cara, selecionar veículos que façam sentido para dentro do produto e categoria dele. Então, é isso que a gente olha na Ciclo também para conseguir expandir. E aí a gente tem que pensar, antes disso, a gente precisa entender qual é o modelo de negócio da empresa. Exato. O que ela vende, para quem, qual o mercado, se o produto dela é um produto direcionado à massa, onde preço é fator decisivo ou não, se preço unicamente não é, se é um negócio onde possui recorrência. Acho que esse é um outro ponto legal da gente falar, né? Tem muita empresa que ela tem produtos que de fato o usuário consome, amanhã compra de novo, consome, amanhã daqui a 15 compra de novo. Tem uma característica para isso. Você tem produtos que você deseja comprar, sonha comprar quando você é consumidor, e você tem produtos que você compra porque você necessita resolver um problema pontual, o que for. Então todos esses fatores eles vão influenciar para a gente decidir não só como comunicar, mas decidir também onde vai ser alocado esse investimento para trazer retorno de receita no e-commerce. Exato. Né? E aí a discussão ela vai longe. Por exemplo, quando a gente parte desse ponto dos modelos de negócio, né? Vamos fazer uma comparação legal, Flávio, que a gente tem na nossa experiência, né? A gente tem um e-commerce aqui que trabalha com... A gente trabalhou com grandes marcas legais de produtos de ferramentas. Grande case nosso na Ciclo. Pô, é uma categoria de produtos que o consumidor tem uma necessidade de resolver um problema. Ele está vendendo uma ferramenta ou leque de ferramentas. Então é necessidade. Exato. Ninguém acorda desejando, sonhando comprar aquilo. Por outro lado, a gente também já teve aquele cliente, tem aquele cliente que vende um produto de desejo mesmo. A galera fica olhando o tempo inteiro no Instagram, volta lá, vê novidade, gosta de abrir o e-mail marketing para ver se está tendo lançamento e tal. Então aqui eu estou colocando do lado uma operação de moda. Ó que diferença, gente. Uma tá vendendo ferramentas pela internet, outra tá vendendo moda. Legal, Flávio, chegou. Qual que é a diferença agora na prática dos dois? Ambos podem faturar mais do que 300 mil, tem mercado. Só que para decidir como que vai ser, qual investimento vai fazer, qual canal vai ir, como que isso funcionaria? Cara, primeiro ponto que a gente vai sempre analisar, né? Então a gente está vendo qual que é o modelo de negócio. Então, se vocês assistirem lá o episódio, acho que é 81, acho que do YouTube, que a gente fala de 300 mil a 1 milhão. A gente fala ali um pouquinho sobre os modelos de negócio. Então, quando a gente entra na linha de modelos de negócio, o que a gente vai ver? Se, por exemplo, é uma indústria que está, cara, expandindo o canal digital para o consumidor final, se é uma operação B2C, ou seja, é uma revenda de um produto.
Então, primeira coisa, a gente olha isso. E também se, será que é uma operação que a gente chama de mista no e-commerce? Eu tenho loja física e eu tenho o digital, por exemplo. Isso influencia. Então, eu vou para essa camada de como que esse negócio ele funciona para se conectar com o consumidor. Aí depois eu desço para categoria e produto, igual você comentou, né? Eu tenho ali o segmento que a gente já cuidou de ferramenta, eu tenho o segmento de moda que, cara, é desejo e aí tem outro ponto. Além de ser desejo, você tem a recompra. Perfeito. É diferente de uma ferramenta que eu tenho o tempo de vida útil desse produto mais longo, né? Então, a diferença dessas operações é que o estágio de recompra, ou seja, quando a gente está olhando ali a matriz RFM, né? Depois a gente vai trazer até esse tema, quando a gente for falar de CRM. A gente está falando da parte de recência, ou seja, quanto tempo de tempo tem entre as compras. Então, às vezes a recência desse cliente de ferramentas, ele pode ser de 1 ano, 2 anos. Só que daí na hora que eu vou estruturar, por exemplo, mídia para essa marca e para esse produto, cara, eu vou para a parte ali de intenção de busca. Então, o que eu quero dizer de intenção de busca? Eu vou simplesmente para um Google. Seria o primeiro passo mais inteligente a se fazer nesse caso. Exato. O primeiro passo que a gente precisa dar numa operação é ver, analisar os dados ali, a gente entra por uma camada mais técnica, que é o quê? A gente conseguir analisar se no momento de compra, no momento da intenção de compra, essa marca está conseguindo absorver a demanda que já existe. Então, o que é esse já absorver a demanda? Então, vamos supor, você foi lá no Keyword Planner do Google e você digitou... Cara, você foi ver o volume de busca lá. Ferramenta para, cara, sei lá, trocar o pneu, sei lá, chave de roda, às vezes. Perfeito. Que pode acontecer. Quantas buscas tem sobre esse produto? Eu vendo esse produto. Quanto que você está absorvendo de participação, de acessos, de tráfego ali dentro do Google para esse produto? Então, o primeiro ponto que a gente tem que validar é a questão da absorção sobre isso. Perfeito. Entendeu? Isso numa operação, quando a gente está falando que é uma operação de necessidade. Que é uma operação de necessidade, pessoal. Você não vai ter um desejo de, cara, eu vou comprar essa chave de roda. Tipo, você vai buscar no Google o preço, você vai comparar a durabilidade, uma série de coisas. Então, intencionalmente... E o prazo que isso chega. Né? E o prazo. Então, até se você for pensar na jornada que talvez esse consumidor ele possa ter, a não ser que ele seja um consumidor assíduo de algum influenciador, alguma rede social que fala sobre esse tipo de produto. Que aí ele já compreende qual é a melhor marca daquele tipo de produto. Tipo, qual que é a melhor chave de roda, por exemplo. Talvez o mecânico ele vai se importar com isso, se for o público. Porque para pensar, cara, quantas rodas ele tem que tirar lá e dentro resolver. Como que eu vou dizer? Dentro lá da oficina. E aí imagina se é uma chave de roda ruim. E aí o cara tem que, sei lá, comprar toda hora uma chave de roda. Aí eu tô falando já do consumidor, né? Esse consumidor usa muito o meu produto. Mas e a grande escala de consumidor que é, cara, o usuário comum de carro que furou o pneu e tem que comprar. Então precisa resolver aquele problema naquele momento. Exato. Né? Então, o passo esse consumidor, ele vai, cara, pra parte de busca. Tipo, ou a dele quebrou, ou ele não tem, por aí vai. Então, eu preciso estar presente ali dentro dos buscadores. Mas aí é legal a gente pensar assim, tá? Então, pensando em busca, Google acaba sendo um motor de busca, uma frente de busca. Mas também existe a possibilidade dele buscar isso em um marketplace. Também. Como hábito. Se ele tem um hábito, vamos supor, as pessoas têm o hábito de buscar isso em um marketplace específico, talvez de nicho. Você pega aí um segmento de auto, Mercado Livre você tem o Mercado Livre, mas você também tem a Connect Parts. É um ambiente que as pessoas já estão acostumadas a buscar por aquilo.
Então, eu acho que esse é um racional legal de trazer para quem está ouvindo. Se você está dentro desses contextos de produtos de necessidade, começa pelo canal que tem intenção. As pessoas já estão buscando por isso. Quero conectar também com a questão de marca, né, que isso é legal também da gente falar. As pessoas podem buscar um produto, como também podem buscar uma marca. Inclusive a sua marca. A gente já pegou muitos erros, né, Flávio, de até mesmo empresas que têm uma busca pela própria marca, que às vezes elas nem estão anunciando a marca em si, não tem campanha de marca delas, né? Exato. E aí o que você precisa compreender, né? Então, eu vou falar um pouquinho de aspecto técnico, depois a gente vai falar sobre isso. Todas as plataformas de mídia, há um tempo já, elas têm o aprendizado de máquina ali dentro da ferramenta, IA e por aí vai. E tem gestor que ele não concorda em fazer, por exemplo, a campanha de marca. Ah, não, vai quebrar ali o faturamento ali. Não gera ROI, não gera receita. Não, a Você busca diz pela isso? marca. Tipo assim, entendo. tô comprando o termo da minha marca, tô fazendo a campanha que a gente chama de institucional. Não faz sentido porque eu já tô orgânico. Já tô orgânico. Posicionado organicamente. Só que o que acontece? Tem a questão que a gente fala que é a defesa da marca. Às vezes um concorrente ele pode anunciar, ele não pode colocar seu nome, mas pode comprar o termo. Mas eu posso comprar. Tipo, isso daí não é proibido fazer. Mas existe um outro ponto que ninguém explica, que é importante tecnicamente, é importante para sua conta de anúncios de qualquer plataforma, seja Google, Facebook, Bing, qualquer uma. A plataforma ela tem um aprendizado de máquina dentro dela e tem a IA. Quando você está jogando o tráfego da pessoa que já conhece a sua marca, o Google Ads, o Bing e o Meta, ele vai abastecendo a sua conta com inteligência. Então, não é a campanha que tem inteligência. A plataforma ela vai compreendendo que, essa conta número 0002.000 aqui, que anuncia esses produtos desse site. Os melhores consumidores dela são esses. Então, tudo que a gente faz em aspecto de conta, ele vai influenciar em todas as campanhas. Então, por isso que é importante ter bem estruturado uma campanha institucional, porque ela vai influenciar na performance das outras campanhas. Porque, para pensar, você está trazendo o público mais qualificado, que já conhece a sua marca, ele vai comprar, e aí o Google e todas as outras plataformas vão aprendendo quem que é e qual que é o melhor consumidor. E aí, com isso, o que você vai ter? Você vai ter o ROI, o ROAS cada vez mais positivo e maior. Então, esse é o primeiro ponto que a gente chama ali de você está absorvendo da melhor forma a demanda? E muitas vezes não está acontecendo isso. O que eu tenho reparado muito em algumas marcas, quando elas começam a crescer, agora eu vou falar especificamente do Google, tá? Você vai usar o Google Ads, você pode ter campanhas de search institucional, PMax, display, por aí vai, tá? O que eu tenho reparado? Algumas campanhas com grandes impressões ajudam a alavancar resultado de marca também, dentro da mesma plataforma. Então, às vezes, você tem uma campanha bem segmentada que ela imprime bastante impressão, pessoal. Está exibindo com frequência o anúncio daquele produto. Ela não é a campanha com maior taxa de conversão. Só que eu percebo que ela alavanca a taxa de conversão também, em alguns casos, da campanha institucional desse e-commerce. Ela dá uma alavancada a partir do momento que ela está rodando. Por quê? Você está imprimindo e nem sempre a conversão ela vai ser naquele primeiro clique ali. Exato. Então, como você está tanto tempo imprimindo, aparecendo, muitas vezes o usuário digita de novo a marca e vai no institucional. Talvez, para quem está ouvindo, vai falar, Felipe, mas isso aí não duplica o custo, porque ele vai lá, ele clica e depois clica no institucional de novo. Na verdade, quem decide isso sempre vai ser o consumidor. Não tem como a gente controlar. Por exemplo, não é que vai duplicar o custo. Para pensar, a campanha institucional, ela é a campanha que ela tem o menor custo. Sempre, na maioria, na maioria das vezes. Depois a gente vai até trazer aqui um case, eu ocultei o nome do cliente, que a gente está trabalhando há 4 anos com ele, e
E a gente vai... O que vocês precisam entender? Até a parte de performance de mídia, ela não é uma construção de 6 meses. É o que a gente tenta passar para os clientes. Cara, é médio e longo prazo. Precisa se gerar venda e retorno no curto prazo? Sim, mas no médio e longo prazo precisa se ter uma visão estratégica, que é o quê? Tudo que a gente faz de performance lá na Ciclo para os nossos clientes, a ideia é sempre aumentar a intenção de busca sobre a marca. Porque ali, no final das contas, é o que vai, cara, aumentar o ROI e proporcionar esse resultado cada vez maior para os clientes. Deixar cada vez mais rentável, Exato. né, os investimentos, né? Você consegue compartilhar? Eu vou só mostrar aqui um exemplo. Eu peguei um recorte, deixa eu colocar aqui para vocês, só para não ficar... Tá dando aí para... Acredito que tá dando para todo mundo ver. O que eu quero que vocês entendam quando a gente está falando da parte de... Pô, a gente precisa, quando a gente entra dentro de uma operação, saber se aquela marca ela está trabalhando da maneira mais efetiva para o público que já é o melhor público dela. Que é a pessoa que já conhece a marca. Depois a gente vai falar um pouco que eu chamo de ativos de audiência. Eu criei esse nome para simbolizar algo que é importante, porque isso daí reduz o custo de aquisição. Mas, Felipe, quando a gente está falando de até marcar aqui, ó, o que eu quero marcar para vocês? O público que ele está no momento de compra, isso que a gente está chamando aqui, são os níveis de consciência. O público que está aqui no finalzinho é 3%. E tudo que a gente tenta ver primeiramente numa operação desses 3%, a gente está absorvendo uma boa parcela desse público? Vale incrementar uma informação aqui, gente. Às vezes você atua num mercado que esses 3% é enorme. E às vezes você atua num mercado onde esses 3% não existe e depois Exato. a gente vai falar um pouco. Exato. Mas aí eu penso assim, ó. Desses 3%, se nós estivermos falando de um segmento de mercado que ele tem muitíssima demanda... já tem um espacinho ali para a empresa captar. Exato. E aí ela precisa entender o seguinte, desse pessoal que já está querendo o que eu tenho, o quanto está chegando no site. Aí a gente pode ver o que, Flávio? Termo de busca e termos de produtos, principais produtos. Exato. Quando a gente vai aqui na parte aqui de intenção de busca, deixa eu até anotar aqui. Opa. A gente coloca a marca. Opa, tá horrível. Calma aí. A gente coloca a marca. E a gente coloca esses termos que a gente fala de fundo, né? Certo. Que é o de compra. Geralmente a pessoa ela vai falar sobre comprar ferramenta X, ou se a gente for ali pro segmento de moda, comprar shorts, comprar vestido e por aí vai. Então, são termos que a pessoa ela já tá, com intenção de compra. Eles são um pouco mais caros. Por quê? Por que eles são um pouco mais caros? Para pensar. Que ainda a gente não vai nem falar de geração de demanda, a gente vai falar um pouquinho depois. Nesse momento, ele é mais caro porque a maioria dos anunciantes está indo para esse público. Todo mundo já quer absorver o público que já está no momento de compra. A grande maioria das marcas, elas nem pensam, que é o que a gente fala de longo prazo, aumentar a intenção de busca na marca dela. Ela fica investindo, o que a gente chama só de fundo de funil para pegar quem está em compra. E aqui, cada vez fica mais caro, por quê? Vai entrando cada vez mais anunciantes e todas as plataformas elas trabalham com um leilão. E aí você vai entrar no jogo do leilão. Então você vai entrar ali, a pessoa que estiver pagando mais, investindo mais, ela vai absorver esse público de compra. Legal, então para você que está nos ouvindo e vendo essa tela aqui, esses 3%, ele é um baita potencial, só que entendam que essa fatia estão os clientes mais caros, tá? A gente paga mais para conseguir ter esse cliente para dentro da nossa base. Com exceção, obviamente, se a gente estiver falando que temos uma marca com muitas buscas, né? Exato. Isso que é isso que o Flávio quis dizer no começo, gente. Imagina o seguinte, imagina você vende calçados,
você tem um baita investimento de mídia e aí você está investindo em produto, tá? O que é investir em produto no anúncio? Termos relacionados aos produtos. Calçado marca tal, desculpa, marca não. Calçado modelo tal, cor tal, e aí por aí você tem volume. Mas Esses mesmo anúncios... dentro disso, por que é importante a marca? Para pensar ali no motor de busca. Você tá competindo no setor de calçado, cara, dependendo do seu nicho, você vai competir ali com uma Netshoes, com uma Centauro e às vezes Perfeito. com um e-commerce da Nike, da Adidas e por aí vai. Se a gente for pensar na camada de consciência, de consideração da marca e do produto, cara, se você for uma loja iniciante, esquece. Porque Sim. o consumidor, ele vai clicar primeiramente no site que ele confia. Isso é Não, e fato. também tem a associação. Uhum. Então, quando a gente fala de marca, tem busca pela marca e tem uma questão de associação. Por Exato. exemplo, eu posso ter um grande volume de buscas pelos modelos de tênis da Adidas e associar que um e-commerce que vende isso seja a Netshoes. Isso. Então, existe a marca do produto, ok? Que está fixada na mente do consumidor. Existe a marca daquela loja que é referência em comercializar aqueles produtos. Ambos são marcas, tá? Só que o que a gente está querendo dizer? Para você que fatura e o custo tá alto às vezes, pô, eu tô batendo um faturamento incrível, mas meu investimento de mídia ele é muito alto para conseguir isso. Muitas vezes você tá em cima só da performance de produto. Às vezes você não tem uma busca pela sua marca, que geralmente teria um custo menor para trazer esse visitante para dentro. Isso ajudaria a reduzir custo de aquisição. Exato. Ainda estamos falando dos 3%. Né? Não, é assim, eu vou até introduzir aqui, deixa eu pegar o gráfico aqui que eu separei. Aí. Você acha que tá aparecendo certinho na tela? Tá. Pô, legal, show de bola. Deixa eu só dar um zoom aqui. Bom, aqui, para vocês entenderem, é um dos projetos que a gente tem dentro da Ciclo. E a gente pegou esse projeto lá em 2020. O que é isso só para vocês saberem, tá? Se você for lá no Keyword Planner do Google e digitar o termo da sua marca e colocar aqui, você vai conseguir ter essa informação que é, pô, qual que é o volume de pessoas que estão buscando pela minha marca? E aí você vai conseguir ver um gráfico. Aqui eu peguei desses 4 anos. Aqui, ó, é onde a gente começou. Tinha pouca busca. Lá em 2020, né? Lá em 2020. E aqui, ó, a gente já tem 14 mil buscas mensais. Isso de um único termo, e tem termos mesclados também, que às vezes está conectado a produtos. Vou explicar para vocês como que a gente estruturou, mas o que é importante? Esse cliente, ele saiu de um faturamento de 300 para 900 ao longo do tempo. 1.000. E hoje está cada vez mais barato para ele converter. Por quê? Está se aumentando a intenção sobre consumir dentro da marca dele. Tipo, ele é uma loja multimarca, só que as pessoas estão buscando cada vez mais sobre a loja dele. Então, tá tendo toda a estruturação de funil, de campanhas, de canais, ele é estruturado com esse objetivo. A gente precisa ser uma marca mais reconhecida, independente dos produtos que a gente tenha, para no longo prazo ficar mais barato. Tá? Perfeito. Que aqui a gente está falando um pouquinho ali da intenção. Legal. E isso é interessante, pessoal. Se vocês olharem um pouquinho do case aqui, que o Flávio trouxe, tem uma área, que ali, onde vocês estão vendo 25 centavos, se eu não me engano, é para você lances para você aparecer na parte inferior do resultado de busca. Do lado direito, 86, é você aparecer no topo do resultado do Google, por exemplo. E a gente está falando de custos por clique extremamente baratos se comparado a alguns outros anúncios. Exato. Que às vezes é 1,20, 1,50. Aí você vai falar, poxa, 80 tá barato? Perto de outros produtos, perto de outros tipos de campanha, sim. É isso que ajuda a reduzir bastante o custo de aquisição também ao longo do tempo. Só que quero pôr um adendo, hein, Flávio? Fixem bem nisso aqui, gente. Essa evolução é uma evolução de 4 anos.
Então, se você está acostumado a avaliar se você está fazendo algo certo ou errado numa janela muito curtinha de tempo, eu investi aqui na minha campanha pensando na minha marca, mas não deu certo. Qual que é a janela que você está mensurando de tempo? Às vezes a pessoa avalia um mês, né, Flávio? Não, Não dá para você mensurar algo nessa proporção de tempo, não só esse case, outros que a gente tem nessa evolução. Uhum. É uma evolução que leva 1, 2, 3, 4 anos às vezes. Exato. Né? Mas qual que é o ponto também? Tem o nosso trabalho, que é importante, mas esse é um trabalho que a gente chama de 4 mãos. Que, independente se é com a Ciclo e você tem um fornecedor de marketing, precisa se atuar em conjunto. Estratégia, perfeito. A tática e o operacional. Tipo, as 3 camadas precisa se trabalhar muito bem. Porque é intencional ser feito isso com o cliente. Esteve sempre bem alinhado com o cliente, isso desde o começo. E aí hoje ele colhe frutos cada vez melhores. Mas qual que é o ponto também? Tudo que é criado de campanha, não é só a gente subir um anúncio. Você precisa pensar estrategicamente com o seu time interno e com o seu fornecedor de marketing. Cara, qual que é a comunicação que a gente vai utilizar dentro disso? Então, ele, como é um fornecedor multimarca, tudo que é trabalhado de campanha, por exemplo, a gente está lançando agora campanhas de Dia dos Namorados. Cara, eu não estou falando do Adidas e do Nike para comprar com desconto. Eu estou falando, no Dia dos Namorados, aproveite as promoções da minha loja aí, o nome da loja. Então, toda a comunicação é voltada para a marca da loja. Não sei se está dando para ficar claro sobre isso. Isso é importante que você trabalhe em todas as campanhas. Vai trabalhar em Black Friday, vai trabalhar em, Dia dos Namorados, igual eu comentei, Natal e por aí vai. Ou até outras campanhas que você vai elaborando ao longo dos meses, reforça sempre a sua marca. Quem é fabricante do próprio produto na marca própria, né? No e-commerce, isso é mais fácil, mas sempre reforça a sua marca em detrimento da categoria e do nome do produto. Tá? Isso daí é muito importante para conseguir fazer isso. Legal. E aí, continuando nessa questão do planejamento, primeiro passo, na verdade, o primeiro a gente já falou que é modelo de negócio, entender o seu tipo de produto. Mas primeiro passo, a gente pode planejar através de um percentual do faturamento. Geralmente muitos empresários vão pensar dessa forma. Olha, eu quero superar os 300 para 500 e eu vou alocar 20% disso. Tá. Essa é uma visão. Não, né? Antes que eu olharia, né? Então, primeiro ponto. A gente precisa entender, né? Quando a gente está falando da parte de mídia. Cara, qual que é o objetivo dessa empresa? O que ele quer? E quando a gente vai para modelo de negócio, a gente precisa conectar isso. Por quê? Tem empresas que a primeira fase ali, cara, é a gente fazer campanhas para reconhecer a marca em um determinado produto. nem existe intenção de busca. Eu diria que esse é o cenário com o maior desafio. Cara, se você pensar? Sim, porque grande parte dos gestores e, cara, de, assim... Quem se encaixa para o pessoal que está ouvindo? Um exemplo, qual empresa, marca poderia ser... O modelo de negócio se encaixaria nesse cenário? Vou tentar trazer um exemplo prático para vocês, para conseguir sintetizar isso. Vamos supor, a gente tem no mercado... Vou pegar o segmento de... Opa, você tá anotando? Deixa eu pegar aqui. A gente tem um segmento ali de suplemento. Por exemplo. Vamos supor, a gente tem o produto que é o Whey. Se eu te falar, Felipe, o Whey Protein, qualquer pessoa pode tomar? A grande maioria das pessoas, elas vão pensar que, cara, o Whey Protein, ele é para quem treina. Mas, no final das contas, qualquer pessoa pode tomar isso. Porque ele é um suplemento alimentar. O que a gente precisaria, por exemplo, que nem quando eu tô falando ali pro
pro público que já, cara, já tem consciência. A pessoa que já tem consciência, ela vai buscar o whey protein e ela vai comprar na marca que ela quer. Só que eu tenho um grande mercado, assim, além dessas pessoas que treinam, que são, pessoas comuns que às vezes nem praticam atividade física, mas que é importante. Sim. Eu preciso ampliar isso aqui em comunicação, através de uma mídia, através de um comunicador, para gerar essa consciência. Então, vou te trazer um exemplo. Pô, tem o Renato Cariani, cara, que é o maior comunicador fitness do Brasil hoje. Se você for pegar todas as marcas que ele cuidou, o público dele não é o público, cara, o marombeiro da academia. Tanto que a forma como que ele se comunica é para a pessoa comum do dia a dia. Só que o que ele faz? Ele traz todo o conteúdo e conecta o produto lá dentro. E aí ele gera consciência. Cara, você que tem uma vida, você não tem tempo para se alimentar, você pode introduzir esse produto dentro da sua rotina de consumo. Eu estou gerando uma consciência sobre aquele produto. Só que você está vendo que eu não estou nem falando de busca? Porque vamos supor que eu tenho a plena certeza que a gente não está com a ferramenta aqui aberta, mas eu acredito que assim, quando esses comunicadores do mercado fitness e de exercício aqui entraram dentro de YouTube, falando muito sobre isso, sim, sobre esse tipo de produto, eu tenho a plena consciência que o volume de busca e intenção sobre esse termo, por exemplo, whey protein, deve ter aumentado. Entendeu? Por quê? Tem grandes pessoas produzindo conteúdo em cima desse produto. E é o que a gente está falando da parte mídia. Pô, quando eu não tenho níveis de consciência sobre o produto, às vezes você desenvolveu um produto novo. Uhum. Por exemplo, pô, eu criei um produto, sabe quando vem na ideia? Eu criei um produto que ninguém conhece. Sim. Cara, vai ser difícil. Tipo assim, não é que vai ser difícil. O primeiro caminho que você vai ter que desenvolver dentro da sua estratégia de comunicação em mídia para ampliar é a parte, cara, de consciência. Tipo, para que esse produto existe? Por que ele resolve? Às vezes o produto que você desenvolveu, ele é um produto que vai ser, às vezes, considerado entre outro. Uhum. Vou dar um exemplo. Pô, eu tô falando de whey protein, mas, Felipe, qual que é a diferença, sei lá, de eu tomar um whey protein ou eu comer um ovo? Tipo, você tá entendendo? Tipo, o consumidor vai pensar assim, como que eu decido entre isso e isso, mesmo sendo coisas diferentes, mas que no final das contas resolve o mesmo problema. Entendeu? Perfeito. E quando eu tô falando de mídia, cara, a mídia envolve comunicação. Eu não tô entrando em aspecto, cara, você vai configurar o pixel na conversão da página e tal. Pra mim, hoje em dia, essa daí é a parte mais simples da camada de mídia. A camada que as marcas precisam se atentar mais é comunicação, formato de conteúdo para ver como que chama a atenção ali do consumidor. Principalmente para despertar consciência e consideração. Porque, cara, lá na parte de intenção de conversão já tem vários players e você vai brigar por preço, no final das contas. Eu acho que essa questão da conscientização é importante, principalmente em cenários que você está lançando algo novo para o mercado. Então, eu já tive casos de conhecer empresas que lançam um produto bom, produto diferente mesmo, que vem para fazer mudança, só que não tem pessoas buscando por aquilo, porque elas nem sabem que aquilo existe. Exato. Então, a pior coisa que uma pessoa poderia fazer nesse cenário é tentar... Agora a gente está invertendo, ó. É tentar ir para um buscador. Exato. Não faz sentido. Não tem busca, não tem volume de busca. Mas assim, que eu acho que é importante para a galera não confundir. Quando o Felipe tá falando buscador, é quando você faz mídia de pesquisa. Exato. Tá? Dentro do Google, a gente tem outros tipos de campanha que a gente pode fazer para gerar essa consciência e consideração. Então, por exemplo, hoje dentro do Google, você consegue fazer uma campanha, por exemplo, dentro do YouTube e fazer assim com N formatos, seja no Shorts, no formato horizontal, padrão. Você consegue utilizar a rede de display, por exemplo, do Google também.
Então, quando a gente está falando assim YouTube, né? YouTube também entra. Se a gente consegue ampliar isso, e aí eu entro na outra camada, né? Eu falei de objetivo de negócio da empresa, quem que é a empresa, o que ela quer atingir, e aí eu entro para a parte de objetivo de campanha. Então, por exemplo, cara, o que a gente precisa fazer dentro dessa situação do produto dessa empresa? Eu vou precisar, antes de converter, aumentar o reconhecimento e consciência, seja sobre o produto ou sobre a marca desse cliente. Eu vou planejar nas mídias. Putz, eu vou ativar sempre no canal que vai se conectar com o meu consumidor. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um segmento de moda, cara, eu preciso estar numa plataforma onde o apelo visual é mais forte. Então, eu vou para um Meta, por exemplo, que eu tenho bastante público lá dentro do Instagram. Eu consigo desenvolver vídeo, consigo desenvolver criativos estáticos. Eu posso ir para o YouTube, posso fazer criativos para o YouTube para apelar em aspecto visual, porque eu preciso gerar esse desejo. E o YouTube ele é muito interessante na descoberta também, né? Se você consome bastante conteúdo no YouTube, tem o conteúdo que você buscou, certo? E tem conteúdos que você descobre mesmo. Você tá lá no teu conteúdo principal e de repente, bum, aparece um conteúdo diferente que te chama a atenção. Você tá descobrindo algo novo, né? Ou até um corte, né? Os shorts também no YouTube funciona dessa forma. É muito, eu acho que, da mensagem que você vai passar no momento que essa empresa está, né? Exato. Ainda estamos falando de reconhecimento. A gente está falando ali de reconhecimento. Então, você pode... Qual que é a ideia? E aí, o que eu acho que é importante as pessoas entenderem? Quando a gente está falando de mídia de reconhecimento, não é branding. Tipo, que as pessoas elas confundem. Eu vou fazer mídia de branding. Aí quando a galera fala que é mídia de branding, ela é ampliar o público e jogar para várias pessoas. Não. Brand é a estrutura que envolve toda a marca da empresa. Então, a campanha de reconhecimento ela é de branding, a campanha de consideração ela é branding, a campanha de conversão ela é branding. Mas a campanha que a gente está falando ali de awareness e reconhecimento é para ampliar pessoas que conheçam a marca. Que a gente está tentando aumentar a intenção de busca sobre a marca. É outra coisa, tá? Que é importante que as pessoas entendam. Então, a gente está falando sobre o objetivo que a empresa quer ter dentro. Então, a gente estrutura isso com o cliente. E aí, o que eu vou descer agora, Felipe? Qual que é o método que a gente usa na Ciclo para fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente analisa tecnicamente é o que a gente chama... Deixa eu até anotar aqui. Deixa eu ver. É o que a gente chama de... Opa. Share of Search. Que é o quê? A gente compreender o nível de participação dessa marca na intenção de busca dos consumidores. A gente faz essa análise. Deixa eu até pegar um gráfico aqui que eu já deixei pronto para vocês compreenderem um pouquinho mais. Antes que essas marcas, gerentes de marketing, de e-commerce, dessas marcas entrem e falem que a gente pegou algum dado confidencial. Não, ele tá público. Ele tá público dentro do Keyword Planner do Google, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui como se eu estivesse analisando esse mercado aqui de produtos para cabelo, né? Então, eu tenho algumas marcas ali. Pantene, Salon Line e Seda. Se eu for analisar os consumidores em intenção de busca, quem ganha é a Salon Line. Cara, imagina o quanto que a Salon Line vende só por pessoas que buscam a marca dela. E isso foi construído, por exemplo. Então, se a gente estivesse entrando agora, por exemplo, para cuidar da Pantene... E esse volume é mensal, né? É mensal. Legal. Então, são 246 mil buscas na busca ali exata sobre a marca. Se a gente for pegar o que a gente chama do share of search, que é a participação de busca dentro desse mercado, a Salon Line ela tá dominando 70%. Se sei lá, a Pantene viesse e falasse assim, puta, Ciclo, cuida, a primeira coisa que a gente analisar é isso. Tipo, cara, por quê? Isso precisa ser solucionado na Pantene, porque é caro. Isso.
E aí o que acontece? Quando eu vou ali, Felipe, pro shampoo, se eu vou vender shampoo, na parte de competição, a sala online ela sempre vai ganhar. E ela sempre vai pagar mais barato. Porque a maioria do público que está considerando um produto dessa categoria, 70% considera essa marca. Entendeu? Perfeito. Cara, eu gosto muito dessa linha de raciocínio. Espero que, para você que esteja acompanhando, nos ouvindo... Quem tá ouvindo no podcast, quem tá ouvindo no podcast, quem tá ouvindo no Spotify, depois abre o vídeo aí, se não estiver dirigindo, para vocês darem uma olhadinha nesse gráfico, isso é importante vocês analisarem. Ele é muito importante para entender o seguinte, né? Parte-se de quê? Que a partir do momento que eu consigo ir aumentando estas buscas, essas considerações, né, pela marca, eu não só gero uma demanda de venda no canal, mas ao mesmo tempo eu faço com que meu investimento de marketing seja mais rentável. Exato. Que é o que a gente está falando desde o começo. E é o que, por exemplo, a gente estava discutindo esses dias, né? De canal. Diferente origem, que origem a gente tá falando de canal de venda. Canal de venda. Às vezes, o que você vai fazer no seu planejamento de mídia? Às vezes você vai utilizar, por exemplo, mídias como Google, Facebook, Meta, Instagram e por aí vai, para fazer mídia de reconhecimento e consideração. Você vai utilizar esses canais de rede social, às vezes não é nem para ter a conversão de venda, mas para fazer comunicação de novos produtos, ampliar, número de pessoas que reconhecem a marca. O seu canal de venda talvez vai ser um marketplace. Porque o que a gente estava falando muito da indústria, né? Às vezes ali na cesta de compra do consumidor, fica muito caro para ele consumir aquele produto do canal próprio da marca. Você está dando para entender, por exemplo. Às vezes eu vou para um Mercado Livre, eu consigo colocar o produto da marca, mais outros produtos, e aí para mim, como consumidor, fica barato. Do que eu ir no site da marca, pagar aquele frete... Que só tem exclusivamente aquele produto, aquela linha. E às vezes não tem uma oferta diferente, por exemplo, não tem um produto diferente. E aí o que a marca ela precisa pensar? Pô, na hora de eu planejar a mídia ali, o meu canal como meta, o meu investimento de mídia em meta, ele vai ser exclusivamente para mim aumentar a intenção de busca. Por quê? Às vezes a intenção de busca do consumidor vai ser ir buscar lá no Mercado Livre, no Shopee, na Amazon, por exemplo. Sim. E aí, no final das contas, você vai ter aquela conversão de venda. E aí você vai trabalhando cada vez mais a intenção de busca. Isso eu falo se o seu canal ali próprio do e-commerce, ele não tem nenhum diferencial. Porque no final das contas, o consumidor ele olha para frete, ele vai olhar para a composição do mix de produto. Será que eu só vou comprar um único produto e consigo comprar N produtos? Então isso daí é importante na hora de definir o canal e a mídia também que vai ser trabalhada. Isso é muito interessante. Se a gente pensar, você comentou um pouco sobre a compra complementar. É o comportamento que a gente tem quando a gente vai ao mercado. Exato. O que é vantajoso para você? Igual ele comentou, absorver um frete que você vai receber um único produto, pensa como um consumidor. Ou se estrategicamente vai valer a pena o seu produto estar no meio de uma sacola de várias outras marcas, às vezes que não é nem concorrente seu. O consumidor está comprando com produtos complementares. E você converte com eficiência e vende bem. Aí que entra na questão do que eu acho que é a vantagem da indústria quando a gente fala de digital. Porque... pensa comigo, pessoal, se você tem marca própria, se você aí tá na posição de indústria, qualquer ação sua que mexer no ponteiro de busca pela marca, não importa da onde converta. Exato. Você pode aumentar o volume de buscas pela marca no Google que você vai vender no Mercado Livre, se você... eu vou dar exemplos, tá? Se você se encaixa nesse tipo de marketplace. Você pode vender no Mercado Livre, você pode vender na Shopee, você pode vender na Amazon, você pode vender no site próprio, você pode vender através de direct. Cara, assim, você tá numa posição... Tudo bem que assim, né? Pra gente que tá no marketing,
é uma visão clara de muitas oportunidades. A gente sabe que por detrás da operação tem todo um processo que precisa ser organizado, tem ferramentas, tem tecnologia, mas caso isso já esteja na linha, você tem uma oportunidade sem limites para vender. Quanto mais você investe na marca, mais oportunidades você tem. Mais aumenta o que a gente chama dessas intenções, né? Exato. Aí o próximo passo é de uma análise mais técnica. Deixa eu até só apagar aqui. Pra gente conseguir prosseguir. Eu tenho algo que eu chamo, que a gente chama de ativo de audiência. Opa. Esse ativo de audiência, quando você segmenta para ele, é mais barato também e é importante que você faça. Então, Flávio, o que é um ativo de audiência? Cara, primeiramente, são os seus seguidores nas redes sociais. Pô, às vezes você tem uma base lá de 600 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. E às vezes isso não está nem segmentado dentro das suas campanhas. Então, por exemplo, o que eu considero também de ativo de audiência é os seguidores. Por quê? É mais barato, Felipe, eu anunciar para seguidores. Porque a pessoa já conhece a minha marca. Por exemplo. Pô, qual que outro seria outro ativo de audiência? Lista. Cara, a lista de clientes. Eu ir lá nas plataformas e subir a lista de clientes que está no meu CRM. Posso compartilhar um item Sim. legal que a gente tem visto na empresa? Pessoal, você que já vende, extrai a sua lista de clientes pelo menos todo mês e abastece as plataformas de mídia. E isso é importante porque também, novamente, as plataformas elas trabalham com aprendizado de máquina e IA. Então, cara, você vai jogando sua lista de clientes, ele vai trabalhando melhor a inteligência das campanhas. Entende? Sem contar que é um dado, vamos considerar que a lista seria um dado mais proprietário mais da proprietário, marca? Exato. Tem outro também, cara, você tem os seus inscritos, por exemplo, imagina fazer campanha para os inscritos do canal do YouTube. Se você produz conteúdo, por isso a importância de produzir. Isso eu acho muito fraco na maioria dos e-commerce, Felipe. Eles não têm um canal no YouTube que eles produzem conteúdo. E é importante. É pouco, né? Acho Pouquíssimas marcas. É importante para criar isso que eu estou comentando de ativos de audiência. Então, quando a gente está falando ali de performance, é igual eu comentei para vocês no começo, a Ciclo ela não é uma empresa de tráfego, a gente é uma empresa de marketing de performance. A gente vai vendo pequenos pontos para melhorar a performance e todos esses pequenos pontos ele vai tendo uma performance de venda, retorno sobre o investimento cada vez maior. Então, vai lá, vê a quantidade de inscritos, seguidores, segmenta primeiro para isso, porque daí você vai fazendo aprendizado. Outros pontos, agora indo para outra parte, que também é importante validar na camada de performance, que a gente vê, que isso daqui influencia. Às vezes a gente está falando de taxa de conversão, Felipe, do e-commerce, que influencia na mídia, porque ponto importante na hora de você planejar a mídia, não significa que se você investir mais, você vai vender mais. Tipo, eu vou dobrar o meu investimento aqui, eu vou dobrar as vendas. Chega um ponto que você tem um teto, né, de retorno que é gerado. Mas o que precisa olhar? Eu não vou entrar no ponto clássico da taxa de conversão da loja de tem que ver lá o checkout, carrinho, por aí vai. Às vezes tem fatores externos que estão influenciando a taxa de conversão dessa loja. Por exemplo, prova social. Às vezes você vai na rede social, tem uma cacetada de reclamação não respondida. Reclame Aqui também, né? Você vai no Reclame Aqui da loja, um monte de reclamação, tá com o selinho lá horrível. Você vai no Google Meu Negócio, cara, um monte de reclamação de cliente, avaliação baixa e por aí vai. Isso, pessoal, influencia na venda também. E principalmente ali na hora que você tá planejando mídia. Porque, cara, você vai investindo, vai ficando caro, você não resolve esse problema de experiência de cliente e aí o ROI vai lá para baixo. Como que funcionaria a organização agora para o pessoal na definição do orçamento para essas etapas? Eu acho que esse é um ponto legal. Ou seja, a gente tem um orçamento total lá que o empreendedor separou. Fundador, diretor separou. Isso vai ser distribuído entre campanhas de reconhecimento, campanhas de consideração, campanhas de conversão
nas respectivas plataformas de mídia. Enfim, como que seria isso considerando os objetivos que a gente falou? Pô, legal. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o R de reconhecimento, aqui consideração e aqui conversão, por exemplo, esses 3 estágios. Igual eu comentei no começo, você fazendo essas análises mais técnicas de volume de buscas, ativos digitais, é a forma como que você vai distribuindo. Eu não quero definir isso. Você vai investir 80% em Meta, 10% em Google e por aí vai. Por quê? Na verdade, quando desculpa te cortar. Quando simplesmente define em percentual dessa forma, é muito aleatório. É muito. Tipo assim, eu invisto 20% em marketing, 30% vai para social, X% vai para o Google. Exato. Eu acho isso extremamente um chute se não tiver uma ciência por detrás para confirmar o porquê. Exato. Mas assim, por exemplo, que métricas que dá para utilizar aqui, por exemplo, para a gente conseguir acompanhar, por exemplo, para cada objetivo de campanha. Se eu vou para reconhecimento, eu vou trabalhar com o CPM, que é CPM, custo por 1.000. Então, eu vou pagar para cada 1.000 vezes que, foi exibido aquele anúncio. Porque eu tô falando de reconhecimento. Pessoal, quando a gente tá falando de... Você subiu uma campanha lá de reconhecimento, e você tá assim, mas essa campanha aqui não tá vendendo nada. Cara, essa campanha, ela é para você fazer com que mais pessoas conheçam o produto e a sua marca. E aí, talvez a métrica aí seria, igual você colocou, um CPM, seria acompanhar o volume de impressões que a gente consegue ter? Sim, mas e se o custo dela tá adequado? O que eu colocaria além assim, quando a gente está trabalhando com CPM, o que é melhor acompanhar? A frequência. Legal. Entendeu? Por quê? Eu aconselho 8 vezes. Então, você tá lá na sua campanha de reconhecimento, na hora que você estiver analisando o relatório, olhe que essa campanha ela esteja impactando 8 vezes a mesma pessoa. Entendeu? Por quê? Para gerar ali um reconhecimento da marca. Ficar comum na cabeça do consumidor que aquela marca, aquele produto existe. Legal. Quando a gente vai para a parte de consideração... Lembrando pessoas que já tiveram contato com a marca nesse nível aí, gente. Exato. Quando eu tô indo para consideração, eu tô medindo o CPC. Por quê? Cara, na hora que você vai para uma campanha já de consideração, você já tá sendo um pouquinho mais direto para qual canal de vendas, landing page, produto esse consumidor vai. Então, eu preciso mensurar qual que é a intenção de clique. Entendeu? Então, por exemplo, clique no anúncio, CTR, são métricas muito importantes para saber, tipo assim, esse público aqui que já passou pela camada de, já impactei eles 8 vezes, agora eu tô sendo, já tô ofertando um pouco mais meu produto nos anúncios. Uhum. Eu preciso ver, primeiramente, se esse anúncio ele tá atraente, lá com a CTR, e a quantidade de cliques. Só que para você projetar, por exemplo, o orçamento, ele é em cima de CPC, tá? E na hora que você vai para a camada de conversão, você vai trabalhar com CPA. E obviamente aqui você vai acompanhar a receita que está sendo gerada dentro dessa estratégia de anúncio, tá? Então, para cada objetivo de cada estágio de consciência, você vai definir com base nisso. E assim, talvez a pergunta que você queira fazer, Felipe, cara, como que eu defino o orçamento de mídia? Quanto que eu vou gastar? É válido também a gente considerar o custo de conversão? De fato vai entrar no CPA, né? Hoje você também consegue avaliar. Então, mas assim, o que acontece? O CPA é o custo de aquisição, mas você vai mensurar muita plataforma. Uhum. Eu acredito que a métrica melhor para você projetar é o CAC. O custo por aquisição, né? Custo por aquisição de cliente. Então de todo o volume, por exemplo, eu estou investindo em reconhecimento, consideração e conversão. De todo esse investimento de marketing que eu estou fazendo, quantos novos clientes eu estou trazendo? E aí, qual que é a maneira correta de fazer isso? Tem muito empresa, Felipe, que ele faz da maneira
que é errada. Que é o quê? Ele vai lá no Google Analytics, ele vê um número de transações, e aí ele divide pelo todo esse investimento que ele fez. Por que é errado? Porque tem usuários que voltam. Tem usuários que voltam. Retornam, né? Só que no e-commerce, qual que é a maneira correta de você fazer isso? Cara, vai lá, se você tem uma boa, por exemplo, a Biso aqui, o Breno, que veio apresentar pra gente, cara, uma baita plataforma que apresenta isso. Por quê? Ele pega o ID único. O que é um ID único? É o CPF, por exemplo, do cliente. No Brasil, você não tem um CPF igual. Cada pessoa tem o seu. Então, a melhor maneira é, mês a mês, você ver, cara, quais são os novos CPFs que estão chegando dentro da minha loja. Entendeu? Então, eu vou fazer lá, por exemplo, número de novos CPFs. E aí, com base nisso, eu vou definir o meu orçamento. Então, por exemplo, eu chego lá e falo assim, Felipe, eu quero X novos clientes. Essa, para mim, é a melhor forma de se projetar um orçamento de mídia. Que legal, porque você acaba fazendo uma divisão, separando aqueles que retornam, né? E tendo uma meta específica de aquisição. De aquisição. Exato. Muito então, bom. Vamos supor que você... Cara, você quer 1.000 novos clientes. Aqui. E seu custo de aquisição, ele seja de... Cara, R$50. Você multiplicaria. Você vai multiplicar. Então, por exemplo, você vai pegar... Quanto que dá isso? 50 mil? Eu tô ficando doido. Não, 50 mil. Exatamente. Você vai ter um investimento necessário aqui de 50k. Então, para todo mês você conquistar 1.000 novos clientes, você vai ter que investir R$50 mil. E aí eu não vou entrar em parte de como que eu otimize por isso por aí. Não, são outras coisas. Eu acho que quando você tem um custo de aquisição, porque assim, você poderia fazer essa análise de conversão por mídia também. Isso. Eu vou lá no Google, quero saber o custo de aquisição, vou lá no Facebook, vou em qualquer outra mídia que eu invista. Eu gosto de fazer a média. Uhum. A média é legal, pessoal. Você pega literalmente todas as fontes que você gera, usa a base que o Flávio comentou, e aí você tem a média de quanto custa um cliente novo pro negócio. Exato. Eu acho que é um pouco mais fácil de definir. E aí, por que eu gostei de entrar agora nessa parte de definição do orçamento? Porque é o seguinte, aquela ideia do percentual, eu vou reservar um percentual do faturamento para se investir, ele tem um problema no seguinte... Primeiro problema é se a empresa fatura pouco. Isso não vai servir. Porque às vezes, não é o caso desse conteúdo, mas às vezes você precisa aportar. Vamos supor que você queira sair dos 300k, só que o percentual que você reserva do orçamento não bate o necessário para gerar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que, às vezes, aportar. Eu preciso captar este valor de orçamento de alguma forma. Eu vou captar eu vou de fato captar dinheiro, ou eu vou pegar de outros canais que eu tenho uma boa performance no meu negócio e abasteço. Sei lá, às vezes eu vou pegar do faturamento da loja física. Atacado, se tiver, enfim. Mas você tem que saber exatamente quanto precisa, né? Exato. Mas o que dá para muitas vezes fazer? Que a gente aconselha também. Pô, eu não quero aumentar investimento de mídia, porque vai ficar caro e por aí vai. Cara, dá para você investir numa estratégia, por exemplo, de CRM. CRM é a estratégia, cara, que tem o maior ROI de todos. Até se você fazer um simples e-mail marketing. Então, perfeito. Vamos supor, eu tô lá em 300 mil, aí a minha meta, eu vou colocar aqui em CRM, desses 300 mil, eu ter, sei lá, adicionar mais 10% em vendas. Então eu vou faturar 330 mil. Vou pegar desses 30 mil adicional que gerou e aí eu começo a aportar. Então, faz sentido. A estratégia que sempre a gente aconselha para os clientes cria-se um novo canal, que talvez eles tenham um ROI muito maior, às vezes, do que na camada de aquisição de mídia paga. Eu trago esse investimento desse canal
que ele é mais, que nem CRM, ele é mais estático. A gente vai conseguindo vender mais com ele conforme a base de clientes ela vai aumentando. E a gente vai trabalhando com outras ofertas. Mas a estratégia de negócio e mídia é sempre essa. Mas assim, só pra gente ir até... Tá chegando no final do conteúdo, a gente definir. Pô, mas Flávio, como que eu defino cada canal? O ponto é sempre voltar pra parte ali que a gente tava falando no começo. Qual que é o gap hoje da sua operação? É numa camada mais... Putz, o mercado ainda não tem tão reconhecimento sobre o meu produto, ou sobre a minha categoria de produto, eu vou ter que criar sobre isso. Você vai ter que trabalhar mais mídias voltadas a reconhecimento, um público mais amplo. Trabalhar muito bem na comunicação, nos criativos, vídeos e por aí vai. Se o seu produto, a sua categoria, o seu mercado já está extremamente consciente, tem uma alta demanda lá de busca, cara, amplia boa parte do seu investimento para lá e vai trabalhando as outras camadas de maneira sequencial, né? Então, trabalhar na camada de reconhecimento, consideração e por aí vai. O legal é que bem o funil, né? O legal é que você consegue ir montando isso por etapas, por fases. Então, às vezes, para você que está acompanhando, nossa, que legal, gostaria de fazer tudo isso, mas mesmo faturando o valor que eu faturo, eu não consigo aportar de uma única vez para rodar tudo. Não tem problema. Faz por etapas, né? Exato. Planeja por etapas, aloca de uma forma, começa numa campanha específica, talvez de conversão, gera resultado, abastece mais sua campanha de consideração, abastece sua campanha de reconhecimento de marca, usa resultado de CRM para aumentar teu investimento e gerar crescimento. Então, é um jogo que o tempo inteiro a gente tem que ficar olhando os números ali para conseguir tomar boas decisões, né? Assim, eu vou até, não sei se dá para compartilhar, tentar compartilhar com ela, que veio acabou vindo de Inside agora, tá, Felipe? Manda ver. Quando a gente tá falando de, assim, formas criativas, eu tava, assim, não é nem como consumidor, sabe quando você é impactado de forma aleatória no YouTube? É um case legal como que eu vou dizer? Cara, de produção de conteúdo, de ativo de audiência, por exemplo. Principalmente quando a gente está falando, pessoal, na camada de reconhecimento de marca, consideração. Esse daqui é um insight importante, principalmente ali quando a gente está falando sobre coisas voltadas a... Assim, preciso gerar mais pessoas buscando sobre o meu termo de marca e principalmente criar um ativo digital, né? Deixa eu mandar aqui. Nossa, Felipe, isso daqui eu achei sensacional, cara. Deixa eu... aumentar ali. Cara, esse daí é um canal com quase 6 milhões de inscritos. Conta pra mim do que se trata esse canal. Então, clica aqui em vídeos, só pra galera entender. E assim, pessoal, isso daí eu achei muito criativo a forma como é feito. Se você for ver, milhares de visualizações que tem. Olha. Pode clicar, Pode clicar nesse daí de 3 milhões aí, ó, que é o terceiro. Ali. Acho que esse aqui. Um pequeno ads antes. Pode pular. Aí. Tá. Se você quiser, pode ir adiantando pequenas partes. O que ele faz? Ele vai fazendo receita. Ele não fala nada no vídeo, cara. Não fala absolutamente nada. Ele vai criando, tipo, um storytelling. Ele vai criando assim, tô fazendo pão, tal. Tem um garfo. Aqui, ó, volta só um pouquinho. Aí, na parte que aparece o app aqui dele. Quer ver? Aí. Cara, o que ele vende? Ele vende faca. Pra churrasco? Seria isso? Cara, pra qualquer coisa. Faca, panela. É um conteúdo que ele não fala nada. Ele vai preparando, vai trabalhando, a pessoa vai acompanhando e ele joga o call to action ali. Cara, assim, pra mim é sensacional. Quer ver? Se você quiser ir pulando, acho que tem umas partes específicas que ele vai... Tá. Tem algumas partes que
Tenta ir pro final, que eu acho que ele fala um pouquinho... Aí ele já fala do produto. Às vezes ele vai inserindo... Ali, ó. Pode ir. Ali, ó. Ele falou do produto, ó. Cortando. Aí, ó. Olha lá, ó, ele já dá um call to action da loja. Mostrando qual que é o produto que ele tá usando, ó. Você tá vendo? Linka certinho com o produto que ele tá usando. Aí se a questão é, pô, você acha que tem algum e-commerce no Brasil fazendo? Cara, eu não é vejo... difícil, né? Pô, uma Tramontina da vida poderia estar fazendo disso. Verdade. Entendeu? Qual que é o ponto? É o ponto que eu comentei pra vocês. A comunicação. Ele não fala nada, ele não fala nem da receita no vídeo, ele só vai fazendo e tal. Aí no final ele dá o call to action, mas assim, ao longo dos... O que ele vai demonstrando muito é a qualidade do produto que ele tem. Tá? Então... Legal. Para sintetizar, é isso que eu tava comentando para vocês de ativos de audiência. Pô, eu tenho 5 milhões. Felipe, quanto que seria barato se ele quisesse fazer? Ele vai lá no Google Ads da loja dele, segmenta para quem acompanha o conteúdo e eu faço anúncios para isso dele. Ele pode vender tanto organicamente quanto também para os anúncios que ele faz. Então... Assim, são formas criativas que dá para você desenvolver a estratégia de mídia, por exemplo, da sua marca, tá? Pô, muito legal. Pô, uma dica que não estava planejada aqui. Não estava nem planejada aqui, veio na minha cabeça. Veio instantaneamente, gente. Legal. Bom, deixa eu passar uma mensagem. A gente está deixando aqui no nosso episódio, para você que está no YouTube, no app também, aí no Spotify, vendo a gente... o nosso QR Code, tá? Esse QR Code ele tá atualizado, então se você tá nessa faixa de operação, que você tá tentando quebrar essa barreira de faturamento, tornar mais eficiente os seus investimentos de marketing, clica aqui nesse QR Code, ele direciona direto para a nossa página da Ciclo E-Commerce para que você consiga agendar um bate-papo com os nossos especialistas. A ideia é mapear a sua operação, conhecer melhor a sua operação, entender seus objetivos, seus desafios e desenhar soluções customizadas para você chegar lá. Então, cada negócio tem uma necessidade específica, um objetivo e uma forma de se fazer. É por isso que a gente chama para conversar e entender mais sobre a sua empresa. Então o QR Code está aqui só para deixar esse recado aí para você. Fechado? Fechou, eu acho que para esse episódio, né, o nosso segundo episódio de dicas, né? Se você gostou desse formato também, fala pra gente, deixa seu comentário, manda mensagem, pessoal. A ideia é que a gente consiga, além dos convidados, trazer conteúdos desse tipo prático do que a gente vive nesses últimos 10 anos, né? Para que você consiga aplicar na sua operação. Quer deixar algum recado aí, Flávio, pro pessoal? Bom, eu ia pedir para vocês, seguem lá o Instagram da Ciclo, @, Ciclo E-Commerce, sigam também o Instagram do Roy, @RoyConcast. Não esqueça também, né, cara, pra gente é muito importante, deixa seu comentário, porque isso daí serve como insight pra gente trazer novos conteúdos. A gente, cara, tá diariamente junto com o time dentro das operações, então a gente consegue compartilhar de maneira fácil o que pode resolver e tirar a sua operação do estágio que você tá. Às vezes você quer saltar o faturamento, quer deixar mais eficiente a operação, então deixa aqui o comentário que a gente pode trazer novos conteúdos, ou às vezes a gente pode, se não é um conhecimento nosso, que a gente tenha domínio ali fora do marketing, né? Às vezes é logística, igual a gente trouxe o pessoal do Cubo aqui para falar sobre logística, a gente pode trazer outros convidados que podem trazer insights para melhorar a sua operação de e-commerce e também na camada de marketing. Com certeza. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente, mais um episódio, deixa seu comentário, seu like, se inscreva no nosso canal se você estiver conhecendo a gente agora, porque a gente está comprometido a trazer conteúdo de valor para você aí que está no dia a dia da operação do e-commerce. Do nosso lado aqui, desejo um grande abraço para vocês, muito sucesso e boas vendas. Tchau, tchau.